Tramas pesadas com alta carga dramática, desentendimento entre autor e diretor, trama incompreendida pelo público, falta de empatia da protagonista e muito mais. Esses são alguns motivos das 7 novelas que os autores querem esquecer. Depois da vinheta. Número 7. Pecado Rasgado. Pecado Rasgado foi a primeira novela do Silvio de Abreu na Globo. O Silvio de Abreu vinha do sucesso de Éramos Seis na TV Tupi, a novela que ele escreveu em parceria com Rubens e Valt Filho, e ele estreava na Globo, querendo implantar um novo estilo no horário das 7, um estilo de humor, um estilo de uma comédia pastelão, algo que a Globo ainda não estava acostumada a implantar nas suas novelas. O Silvio de Abreu, que era um apaixonado por cinema, ele queria trazer um pouco do cinema da época mais antigo também, anos 60, anos 70 também, para as novelas. Só que foi difícil, ele encontrou resistência e teve problemas, inclusive, com o diretor Regis Cardoso. Segundo o Silvio de Abreu declarou, ele escrevia humor e o Regis Cardoso gravava um drama na novela. Ele falava, eu escrevi uma coisa, o Regis dirigia outra. O resultado acabou afetando o bom andamento da novela e culminou, inclusive, com o pedido de demissão do Silvio de Abreu. O Silvio que acabou voltando depois para escrever Plumas e Paetês, 1980, na novela do Cassiano Gabus Mendes. Na época, isso não foi divulgado, mas depois foi falado que o Cassiano passou mal, né, teve problemas durante a novela, e o Silvio de Abreu retornou para substituir o Cassiano e depois fez a história de sucesso dele, escreveu O Jogo da Vida, Guerra dos Sexos e por aí vai. O Silvio quis impor, né? Desde seu início na Globo, ele quis impor esse estilo, né? Que depois viria a conseguir nos anos 80, desse estilo de comédia, situações engraçadas, mas acabou não se dando bem. E inclusive o Regis Cardoso, ele até se defendeu, falando, porque o Silvio de Abreu, ele chegou a fazer acusações que o Regis Cardoso colocou ele contra o autor. E o Regis Cardoso se defendeu. No livro dele, inclusive, No Princípio Era o Som, o Regis Cardoso descreveu uma situação em que parte dos autores se rebelavam contra o Silvio de Abreu. Segundo o Regis, tudo começou com o atraso do Silvio na entrega dos capítulos. Acabou gerando más condições de gravações, enfim. E aí o Regis falou que o elenco se rebelou e foi falar com ele, enfim, que a culpa de todos aqueles problemas, aquela improvisação, era esse atraso nas entregas. E o elenco acabou fazendo um abaixo-assinado que enviado pro então diretor do departamento de novelas, o Regis Cardoso, né? Que acabou fazendo um memorando. E o Silvio acabou, segundo o Regis, né? Ele acabou acusando o Regis Cardoso de que ele escrevia uma coisa, como disse, né? Que ele escrevia uma novela cômica e acabou sendo transformado num drama por conta da situação. Uma onda, não uma onda, mas assim, a Globo ainda não estava acostumada, né? Não só a Globo, mas a teledramaturgia ainda não tinha muita comédia, muito pouco ainda, não se existia, mesmo o horário das 7, ainda não tinha, iria começar ali nos anos 80, finalzinho dos anos 70, na verdade, início dos anos 80, é que essa comédia, enfim, foi implantada na faixa das 7. Então, ainda era muito conservador, ainda as novelas em geral, né, a teledramaturgia era muito conservadora. Então, o Silvio, ele falou assim que ele ficou muito constrangido com toda aquela situação e
segundo ele, foi uma novela para ele sem graça, uma novela desinteressante, e por conta disso ele acabou pedindo demissão, jurando que nunca mais escreveu uma novela. A Globo nunca reclamou da audiência, enfim, da novela em si, mas ele, Silvio de Abreu, via que a repercussão acabou sendo insignificante. Ele também considera como motivação disso a falta de experiência dele na época, que foi um grande responsável por esse que ele considera um mico da carreira dele. Uma das poucas, ou se não a única, a gente vai ver aqui, mas das novelas que foram reprisadas dessas que estão na lista. Pecado Rasgado foi reprisado entre 1983 e 1984. Achou que não tinha mais Silvio de Abreu? Mais uma do Silvio de Abreu, As Filhas da Mãe, novela de 2001, 2002, novela número 6. Segundo o Silvio de Abreu, o público não compreendeu, e era um elenco astronômico, né? Tinha Tony Ramos, tinha Fernanda Montenegro da novela, tinha a Alexandre Borges se destacando também. Enfim, tinha um elenco estelar ali na novela, mas o público não compreendeu muito bem, segundo o Silvio, e só houve uma compreensão, de acordo com ele, houve uma compreensão emocional e não intelectual. O público achou bonito a relação da Ramona, né, a personagem da Cláudia Raia, com o Leonardo, né? Mas eles não entenderam que o preconceito dele é que impediu o romance. Ramona, na verdade, era uma trans, se eu não estou enganado agora. Enfim, um personagem bastante polêmico na época e que o público não compreendeu muito bem. Além disso, alguns fatos ali são atribuídos pro insucesso da novela, como o sequestro do Silvio Santos ali próximo, quem não se lembra, a Semana da Pátria, que costuma também ter uma audiência menor, né? E o atentado ao World Trade Center, outro fato muito marcante que aconteceu na época. Uma novela agora depressiva. Número 5, Os Gigantes. Só de você ver as chamadas, a gente vai colocar as chamadas no nosso Instagram, só de você acompanhar as chamadas, você vai ver que é um tom com uma carga dramática muito alta. E olha os temas centrais da novela. Eutanásia, doença, dor, hospital, tensão, aborto, brigas familiares, processos judiciais familiares. E no final ainda teve o suicídio da protagonista. A protagonista se matou no último capítulo. A Paloma Gurgel, personagem da Diniz Fati. A Diniz Fati, inclusive, que declarou publicamente o descontentamento com os rumos da novela e com a sua personagem. E olha que curioso, ela acabou ainda sendo premiada pela atuação. Mesmo estando descontente com a novela, ela acabou ainda conquistando o prêmio APCA. Outro fato importante e que acabou também minando a novela, o ataque às multinacionais, a história que desenvolvia não foi muito bem aceita pela emissora, pela Globo, né? E inclusive falhou que não notou esse fato particular na sinopse, né? A pressão dessa vez não veio do governo, mas dos próprios patrocinadores. Lembrando que ainda naquela época, Os Gigantes, novela de 1979 e 80, ali o país ainda passava uma censura muito forte, né? Enfim, governo militar. Mas não foi o governo em si que criou problemas, mas sim os patrocinadores da emissora, que não gostaram nada de verem ali multinacionais sendo criticadas na história. E a questão acabou sendo mal desenvolvida também na novela, enfim. Era uma crítica à Nestlé, inclusive. A empresa se chamava Eltlin,
porque era Nestlé ao contrário, ele fez uma crítica velada ali. A novela também teve uma insinuação de um interesse homossexual entre duas mulheres, né? A Paloma Gurgel, protagonista da Diniz Fati, e a Renata, personagem da Lídia Bronde. Só que também não foi uma outra história que também não seguiu adiante. Enfim, você vê que muitos fatos que não seguiram adiante, muitos problemas na história. A novela do Lauro César Muniz, o Lauro César Muniz, que inclusive já tinha tido problemas com o Espelho Mágico anteriormente. E também o diretor Regis Cardoso também teve problemas. De novo, o Regis Cardoso tendo problemas. Tanto que o Jardel Mello também acabou assumindo a direção posteriormente. O Lauro César Muniz foi demitido durante a novela e o Benedito Rui Barbosa foi convidado para assumir a autoria ali, para continuar, enfim, para finalizar a novela. Só que o Benedito também estava descontente já com a Rede Globo e aí também mandou sua carta de demissão, enfim, um desentendimento com a direção ali. Ele apresentou Os Imigrantes, né, novela que ele acabou levando depois para a Band em 81, um grande sucesso da Band, inclusive. A Globo não aprovou, enfim, e ele estava muito descontente. E ele entregou a carta de demissão também em solidariedade ao Lauro César Muniz, que era um grande amigo dele. Há muitos anos ficou um segredo de quem teria escrito o final da novela e muitos anos depois se descobriu que o Walter George Durst, autor de Gabriela, de Grande Sertão Veredas, enfim, grandes sucessos, foi ele quem escreveu o final da novela. Número 4, Louco Amor, novela de 1983 do Gilberto Braga. Curioso que essa novela foi um sucesso de público. Só que o Gilberto Braga declarou que o seguinte, abre aspas, minha pior novela. O elenco estava todo errado. Ele declarou ao livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, do André Bernardo e da Cíntia Lopes, que a novela foi um grande erro. Só que ele definiu a novela como um trabalho sem qualquer proposta diferente. Tinha um clima folhetinesco ali, né, que envolvia principalmente a Renata Dumont, que acho que foi o personagem de maior destaque, interpretado pela Teresa Raquel, né, que era a sustentação de toda a trama. Aliás, grande interpretação da Teresa Raquel, né? Não! As coisas não são assim, Renata. Aliás, Renata não. A Getilde. A Getilde? Você vai negar o seu nome de batismo na certidão? A Getilde Rocha. Só que a trama central, de fato, ali, os protagonistas não funcionaram muito bem, né? O Luiz Carlos, interpretado pelo Fábio Júnior, e a Patrícia, interpretada pela Bruna Lombardi, simplesmente não rolou. Não teve química, o casal. Então, o casal acabou mudando durante a novela. O Luiz Carlos acabou se envolvendo com a Cláudia, personagem da Glória Pires. Só que, curiosamente, né, Fábio Júnior e Glória Pires na época casados, só que o casamento deles também estava no final ali, eles estavam também com problemas na vida real. E tanto que depois da novela, Fábio Júnior e Glória Pires assumiram a público o fim do relacionamento, o fim do casamento, né? Em 2008, né, o Gilberto Braga declarou ainda ao projeto Memória Globo, autores da histórias da teledramaturgia, que essa realmente tinha sido a pior novela dele. Assim, abre aspas, Louco Amor era uma bobagem de novela, grande sucesso popular e sem prestígio nas classes A e B. O que mais fez minha carreira, ele sempre, né, o Gilberto sempre prezou por essas classes, né, as tramas dele. O único personagem que prestava era o do José Legói, o Edgar Dumont, que era muito divertido. Louco Amor é a pior novela que eu fiz de longe. Escrevi por honra.
da firma, por honra da firma, ele escreveu. Ainda ele criticou, assim, deu uma alfinetadinha sobre a escalação da Bruna Lombardi. Ele falou assim que houve erros graves de escalação. E que o escritor depende muito do elenco. Ele falou assim que não gostou de trabalhar com a Bruna Lombardi, que não dava certo. Não é porque ela era uma má atriz, é que na verdade não é ele falou assim, não é da minha praia. Louco Amor, curiosamente, nunca, apesar de ter sido um sucesso de público, nunca foi reprisado. Uma novela das 8, inclusive, sucesso. Número 3. De Quina pra Lua. Novela totalmente esquecível. Ninguém lembra dessa novela. Pois é. Se o autor não quer lembrar, as pessoas também não querem lembrar dessa novela. Novela exibida entre 1985 e 86, uma novela das 6, marcou a estreia do Alcides Nogueira. Só para começar, a obra já foi acusada de plágio. O autor Assis Bajur, autor do Velório à Brasileira, acusou o Alcides Nogueira e também o Benedito Rui Barbosa, que fez a sinopse, de plágio. Como eu falei, a sinopse do Benedito Rui Barbosa é o argumento inicial, né, também. Só que o Benedito acabou não podendo prosseguir com esse projeto, por compromisso com o teatro. Enfim, e aí o Alcides Nogueira, então, assumiu essa bucha aí. E ele teve liberdade para fazer modificações, enfim, para alterar a sinopse. O Benedito aceitou, né? Mas a ideia central foi mantida. Só que era uma novela fraca, né? Segundo o próprio Alcides Nogueira, ele fala: é uma novela fraca. Foi minha primeira experiência como autor titular, mas eu não gosto do resultado. A sinopse original era do Benedito. Provavelmente ele teria conduzido a trama de maneira diferente da minha, já que no meu universo dele era totalmente diferente, universos distintos. Vejo que eu ainda não estava preparado para essa minha novela. Ainda mais partindo de uma história de um outro autor. Mas mesmo não tendo sido boa, serviu como experiência para ele e também pela equipe generosa que estava com ele. Curiosamente, o Benedito Rui Barbosa acompanhou a história e não gostou do resultado e ainda ligava para reclamar com o Alcides Nogueira da novela. Tanto que por volta do capítulo 60, o Alcides Nogueira simplesmente falou que estava entregando. Falou, não vou continuar. Tô entregando a novela, tô saindo fora. E aí o Walter Negrão, o autor experientíssimo já na época, foi acionado, né, para auxiliar o Alcides e também para tranquilizar ali, para dar um apoio não só ali no trabalho, mas também um apoio moral a ele. Enfim, ele fala, inclusive o Alcides Nogueira fala que o Benedito passava por uma péssima fase e que não deve nem se lembrar de tantas cobranças e de tantas reclamações que ele fez pro Alcides. Outra novela, essa obviamente não foi reprisada, né? Ninguém lembra, nunca foi reprisada. Número 2, Vira-Lata. Essa talvez algumas pessoas devam lembrar porque é uma novela mais recente, né? Novela de 1996 do Carlos Lombardi. Para começar, que ela ia ao ar em 94, né? Ela seria substituta de Olho por Olho, novela terrível também. Só que alguns problemas, principalmente dificuldades relacionadas ao treinamento dos cães, né, dos cachorros, né, novela Vira-Lata, atrapalharam a pré-produção e a sinopse acabou engavetada naquela época, né, em 94. Agora estão no sítio, vivendo a liberdade deles, né? Não tem mais aqueles pelos aqui. Saúde! Desculpa, papai. E quem que acabou indo pro ar no lugar de Vira-Lata? A Viagem, um dos maiores sucessos da história da faixa das 7 horas.
E o curioso é que se botava muita fé, se acreditava muito na novela. Primeiro que o Lombardi teve tempo para se preparar, e ele vinha de um sucesso, 4x4, e ainda ele ia fazer uma parceria com o Jorge Fernando, que o Jorge Fernando é um especialista em novelas de humor, né, o diretor Jorge Fernando. Só que a parceria do Carlos Lombardi com o Jorge Fernando não deu certo. E o Carlos Lombardi declarou: errei coisas no texto, na escalação, e o Jorginho errou na mão, apesar de eu admirá-lo muito. Foi uma comunicação ruim. Alguns outros motivos: a superexposição do corpo, isso sempre acontece nas novelas do Lombardi, grande troca-troca de casais, um horário familiar, né? Acabaram chocando os telespectadores, né? Algumas cenas apelativas, como por exemplo a da infidelidade do personagem do Murilo Benício, né? Com a empregada diante das próprias filhas, foi uma questão também que chocou muito o público, que causou uma rejeição da novela. Outra situação, essa de bastidores, né? Andréa Beltrão, que era protagonista, né? Teve alguns problemas de saúde, mas também ela, desde o início, demonstrava uma falta de empatia. Parecia que não queria estar ali. Sempre mal-humorada, tratando mal os colegas, enfim. O Carlos Lombardi, diante também de algumas faltas dela, teve que modificar a trama e dar, inclusive, destaque para alguns personagens ali coadjuvantes, né? Por exemplo, aí ele declara assim, o Carlos Lombardi, né, o autor: a novela só subiu quando eu peguei uma atriz coadjuvante e falei, esta é a mocinha da história. E aí ele tá citando a Renata, que é a personagem da Carolina Dickman. Carolina Dickman novinha ali, né? Recente a saída ali do primeiro ano de Malhação, né? Que ela foi uma vilãzinha ali, né? Em Malhação. Outra situação também de bastidores, né? A Glória Menezes, que fazia um personagem importante, né? A Estela, pediu para sair, né? E acabou entrando uma outra personagem, a Suzana Vieira, foi escalada às pressas para interpretar a Laura, a irmã da Estela. E adivinha, Vira-Lata nunca foi reprisada. Número 1, a mais recente das novelas, a Esperança, novela de 2002, né? Do Benedito Rui Barbosa, né? O Benedito Rui Barbosa, que vinha de grande sucesso. Olha o que o Benedito tinha feito antes: Pantanal, Renascer, Rei do Gado, Terra Nostra. Todos sucessos, fenômenos. Então, se guardava uma grande expectativa, né? Afinal, o Benedito vinha de 4 sucessos fenomenais, né? Um na Manchete, 3 na Globo. E Esperança tinha de novo o viés italiano. Era a terceira novela seguida, né, com viés italiano, já que o Rei do Gado tinha muito ali dos imigrantes. E também a Terra Nostra, né, como o próprio nome diz. Tanto que, inclusive, Esperança para o exterior é conhecido como Terra Nostra 2. A história ali, o triângulo ali entre o Tony, a Maria e a Judia Camille, né? Personagens do Reinaldo Gianecchini, da Priscila Fantin e da Ana Paula Arósio, ali, que era o trio principal. Parecia ali promissor, né, a história, mas não foi o suficiente para tornar o injusto apelido que Esperança ganhou pela mídia de semelhança com Terra Nostra. Há pelo menos 3 meses as gravações se arrastavam, né? Teve demora na entrega dos capítulos, né? O Benedito Rui Barbosa está com alguns problemas, enfim, as cenas eram feitas às vésperas já do dia em que iam gravar. Os atores tinham que ficar à disposição o tempo todo, não podiam agendar outros compromissos, enfim. É uma trama muito desgastante, não só para os atores, como também para a produção, enfim, para todo mundo que estava envolvido, né? Até nos corredores falava que a novela estava sendo gravada ao vivo. O atraso nas gravações acabou resultando na necessidade de muitos flashbacks
a história mergulhou numa barriga, né? A barriga é quando a novela não anda, né? Uma enrolação, né? Nada acontece, né? A audiência acabou caindo, enfim. Passou até inclusive por um teste. Sempre o horário eleitoral, né? Acaba derrubando muita audiência quando tem o horário eleitoral. E também pegou esse obstáculo. A novela chegou até a resistir, enfim, não caiu tanto nesse período, mas esses atrasos, enfim, esses problemas foram minando a audiência, né? Aos poucos, a audiência que era muito grande, né? Naquele período, a Globo dominava, né? Não deixou de dominar o horário, mas assim, a audiência caiu muito, né? A crise na novela chegou ao ápice em dezembro de 2002, quando o Benedito Rui Barbosa acabou tendo que sair. Ele entregou o posto, né, para o Valcir Carrasco. Né? O Valcir foi acionado para assumir a partir do capítulo 149. E com o Benedito Rui Barbosa também saíram as filhas dele que contribuíam, né, a Edmara e a Edilene Barbosa, né? E o Valcir trabalhou ali com a Thelma Guedes, né, como auxiliar. O Benedito Barbosa, inclusive, comentou a respeito desses problemas. Ele fala assim que eu não queria que a novela fosse ao ar junto com a Copa do Mundo de 2002 e o horário político. Achei que me prejudicaria, mas teimaram e fizeram mesmo assim. Além disso, minha mãe estava doente. Eu deixava de escrever para ir ao hospital. Voltava para casa chocado. Tentava escrever. Foi ficando muito difícil para mim, até que um dia resolvi parar. O Valcir Carrasco, né, recebeu a novela ali, né, para regularizar a entrega, para a produção, enfim, para sanar todos aqueles problemas causados pelos atrasos, né? E acabou também mexendo muito na estrutura da novela, criou novos trechos, incluiu novos personagens, mudou a personalidade de outros. E conseguiu, assim, em tese, recuperar um pouco da audiência perdida, o interesse pela história, né? E livrou, inclusive, do mais baixo Ibope da história do horário nobre, né? Poderia ter sido um fracasso ainda maior, Esperança. Só que o Benedito, ele não gostou muito do resultado, de novo, né? Falei anteriormente, né, de Quina pra Lua, que o Benedito não tinha gostado do rumo, e de novo, em Esperança, o Benedito não gostou muito dos rumos que a novela, que o Valcir Carrasco deu pra novela, né? Em entrevista, de novo, ao livro a seguir, cenas do próximo capítulo, né, do André Bernardo e da Cíntia Lopes, ele desabafou. Quando ele sumiu a novela, deixei de assistir. Olha o que ele fala. Se visse, queria bater nele. Liguei pro Mário Lúcio Vaz, né, o diretor artístico da Globo, e disse: avisa o Valcir que quando eu encontrar com ele, eu vou dar porrada, entendeu? Ele acabou com a minha novela, não terminou como eu queria. Depois mandou uma carta pedindo desculpas. Coitado. No fim, tudo terminou bem. E adivinha? Esperança, obviamente, nunca foi reprisada. E é isso. Essas foram as 7 novelas que os autores querem esquecer. Gostou? Tem sugestões? Certamente outras novelas que foram fracasso, que autores querem esquecer, enfim. Comenta, né? Ative o sininho se você quer ver mais conteúdos como esse. Compartilha, divulga para seus amigos, enfim. Muito obrigado. Até mais.